E o que são os nossos antepassados? São as pessoas do nosso sistema familiar que já se foram, ok? Então, antepassado é quem já morreu, ok? As gerações, elas trazem muitos conteúdos, elas trazem suas histórias, elas trazem os seus desafios, elas trazem experiências. E conforme essas experiências foram acontecendo, os 3 princípios básicos do pensamento sistêmico, que é o pertencimento, o equilíbrio de dar e receber, e o princípio da ordem, pode não ter sido respeitados. Nos conflitos, normalmente, não tem equilíbrio de dar e receber, que é o equilíbrio de troca, a ordem pode estar invertida e, normalmente, alguém é excluído do processo. E isto faz com que este evento não seja resolvido, não seja concluído, não seja liberado. E, portanto, ele não vira passado. Ele continua no presente, atuando no presente. Por quê? Porque no espaço-tempo aquilo não foi resolvido, está congelado no campo daquela família, daquele sistema familiar, ok? Então, existem muitos eventos transgeracionais que não ficaram resolvidos. Então, são como forças contidas nesse sistema que impedem o fluxo da vida, impedem o fluxo do amor, impedem o fluxo da harmonia, impedem o fluxo da evolução, da saúde, do sucesso, da felicidade, da harmonia, da iluminação, porque são forças congeladas porque não foram resolvidas. Do ponto de vista sistêmico, porque os 3 princípios não foram, assim, não foram respeitados. Então, qual é o objetivo de uma constelação? Através de um sintoma que o seu cliente traz, você acessa o emaranhamento aonde aquilo tem a sua origem. Então, uma constelação busca a origem de um sintoma físico, uma crença, um comportamento disfuncional, uma falta de fluidez na vida. Então, pode ser uma doença, pode ser um comportamento, pode ser um estado de espírito, que a pessoa não consegue ter fluidez, não consegue ter harmonia. Então, quando o cliente chega no consultório ou num grupo para estar constelando, ele traz o que acontece na vida dele hoje. Ele traz um sintoma biográfico, aonde ele não consegue ter fluidez. Esse sintoma, ele tem como origem, ele tem uma parte da origem dele é na infância dele, na biografia. Quando ele começou a aprender e a copiar aquilo dos pais. Porque os pais carregam emaranhamentos dos nossos avós, que carregam dos nossos bisavós. Então, a gente vai aprendendo na infância com os pais um sentir, pensar e agir. E isso a gente aprende, vira comportamento e vira nossa biografia. E aí nós vamos tendo experiências biográficas a respeito de um jeito de estar, um jeito de ser. O cliente que chega no consultório, ele traz a história dele, a biografia dele. O que um constelador faz? Ele vai buscar na história dos pais, dos avós e dos bisavós aonde aquele comportamento iniciou, teve a sua origem. Isso se chama um emaranhamento. Então, a origem de um sintoma transgeracional é porque algo está congelado no desequilíbrio, está disfuncional. Então, é uma memória traumática transgeracional. Então, existe uma memória traumática
de gerações, aonde os nossos pais herdaram e nós aprendemos com os nossos pais aquela forma de estar, mesmo que seja uma forma disfuncional. Nós temos a epigenética, que é uma ciência que estuda o DNA, e a epigenética ela diz: se os seus avós passaram fome na guerra, você pode ter problema de bulimia ou de obesidade. Por quê? A fome que eles passaram geraram muitas emoções negativas. E por que eles passaram fome? Porque eles estavam vivendo uma guerra. A casa foi destruída, a cidade foi destruída, a família foi destruída, a igreja foi destruída, a cultura foi destruída. Então, é uma situação traumática. E ainda eles passavam fome, sem a capacidade de poder plantar de novo, de poder cuidar do gado, de poder tirar o leite. Então, se um achava uma batata, todos dividiam aquela batata, porque era uma batata em 10 litros de água para virar uma sopa. Então, como teria sido viver essa situação onde a sobrevivência estava em risco? Ok? Se eu trago uma memória traumática onde a minha sobrevivência está em risco, quando eu estou diante da comida, eu só estou usando isso como um exemplo do que é uma lealdade sistêmica. Quando eu estou diante da comida, né, eu tenho no meu inconsciente uma memória traumática que eu herdei do meu DNA, porque os meus avós ou os meus bisavós viveram situações traumáticas, por exemplo, na Europa, na guerra. Não precisa ser. Eu posso ter antepassados indígenas, eu posso ter antepassados africanos, eu posso ter antepassados espanhóis, eu posso ter várias, por exemplo, estamos falando de guerra, né? Mas eu posso, na Itália, na Alemanha, na França, na Espanha, quer dizer, quantos imigrantes? Brasil é um país de imigrantes. Então, os nossos antepassados podem ter vivido situações onde a sobrevivência estava em risco. O que acontece com o nosso sistema nervoso quando a gente está em estado de risco? Quando a nossa sobrevivência, a gente entra em estado de alerta e a gente imprime no sistema nervoso uma necessidade de fuga e luta. Então, um emaranhamento, um trauma transgeracional está registrado no nosso sistema nervoso. Depois ele vai para a nossa psicologia, mas antes dele ser a nossa psicologia, ele é a nossa fisiologia, ele é a nossa biologia. Então, você primeiro absorve aquilo biologicamente dos seus pais, porque através dos neurônios espelhos, nós copiamos os emaranhamentos dos nossos pais. Então, isso está registrado no nosso DNA. Isso não é a nossa psicologia, isso é a nossa biologia. Então, biologicamente, nós herdamos os traumas transgeracionais. E aí, isso até de 0 a 2 anos, nós somos uma máquina de copiar, muito ocupada copiando. Sensorialmente, você absorve todo o campo que acontece durante a sua gestação, ok? Eu estou falando isso para a gente entender a profundidade que é você carregar um trauma transgeracional. E por que diante do conflito, essa impressão, esta memória vem à flor da pele e você precisa vencer. Nós estamos falando aqui em direito sistêmico. Então, isso é um instinto de sobrevivência. A pessoa quer ter razão, ela precisa ter razão, porque isso inicia, está impresso no nosso sistema nervoso, que joga informação para as nossas vísceras, para os nossos músculos e para os nossos órgãos. Então, quando eu tenho uma memória transgeracional traumática, por exemplo, eu sou perseguida, eu fui perseguida durante a guerra, por uma questão religiosa, por uma questão cultural, e alguém está tentando me perseguir,
eu entro em estado de ameaça e aquilo para mim se torna um conflito. Então, eu, diante do direito sistêmico, eu tenho que provar que aquela pessoa não é boa, que ela está invadindo, que ela está me ameaçando, e eu vou tentar provar, porque além do concreto do que ela me fez, eu tenho o óculos da memória transgeracional acoplado à ação dela. Então, ela tem uma ação perseguidora, concretamente falando. Então, ela tentou me ameaçar, ela tentou me perseguir. Acoplado ao comportamento que ela tem concretamente e entrou com um processo contra mim, além do que ela vê que o outro está fazendo contra ela, isto pode fazer um download numa memória transgeracional dos antepassados que também foram perseguidos. E aí, além do fato do outro estar perseguindo, está acoplado a isso uma memória traumática que potencializa em muito a necessidade dessa pessoa ganhar aquela causa, porque ela tem que ganhar por ela, concretamente, biograficamente, e pelos antepassados que foram perseguidos. É aqui que eu sinto que as memórias transgeracionais potencializam demais a necessidade de lutar contra, de ter que vencer, de arrumar provas, de querer brigar, de querer conflitar. Porque é por mim, porque essa pessoa está me invadindo, mas é o que essa ação ativa em mim de forma transgeracional, no meu inconsciente. E aí eu trago os traumas transgeracionais e a minha necessidade de lutar pelos meus antepassados, ok? E aí eu vou para cima, né? Onde uma constelação pode ajudar nisso? Quando você dá o lugar do trauma transgeracional, desacopla uma intensidade de necessidade de luta. E aí a racionalidade tem mais chance. Porque eu consigo raciocinar e aumenta a possibilidade de mediação. Quando eu estou sob uma memória traumática transgeracional, eu não quero resolver, eu quero ter razão. Eu vou ter dificuldade de mediação. Eu não quero mediar nada, eu não quero ceder, porque eu estou lutando por mim e por muitos dos meus, ok? Quando você abre um campo de constelação, você neutraliza a memória traumática transgeracional. E aí a pessoa tem mais condição de raciocinar. Ela reage menos e raciocina mais. Eu acho que essa é a grande contribuição que as constelações, que o pensamento sistêmico pode colaborar no direito sistêmico, né? Então, como todos nós temos transgeracionais e todos nós tivemos no nosso sistema familiar doenças, então, mortes precoces que geram traumas, traições que geram traumas, abusos de violência sexual, afetivos que geram traumas, perseguições políticas, religiosas, raciais que geram traumas, falências. Eu tive muito dinheiro e perdi tudo, e a minha família inteira teve que se readaptar. Muitos tiveram pobreza,
Muitos não tiveram escola, conhecimento. Tudo isso gera trauma, porque é uma vida difícil, uma vida com uma sensação de insuficiência muito grande, de não merecimento de conforto, de bem-estar, de sucesso, de poder tomar as coisas boas da vida. Eu mereço sofrimento, eu mereço ter menos, eu mereço ser usado, né? Para mim, o que mais um trauma tira da gente é a dignidade e a esperança. Um trauma, ele traz desamparo e ausência de dignidade. E aqui, esse trauma transgeracional, porque todos nós temos todos esses traumas no nosso sistema, uns mais, outros menos, mas nós carregamos uma história traumática transgeracional enorme, todos nós. E esses traumas estão no campo do nosso sistema familiar, mas, como eu já falei, está no nosso DNA. Epigenética confirma isso como ciência. Então, quando você nasce, quando você está na barriga da sua mãe, e a sua mãe está te gerando ao lado de um parceiro, né? Ali já começa como aconteceu a maternidade no sistema familiar dela e a paternidade no sistema familiar do seu pai. Eles se responsabilizaram, eles acolheram, eles tinham dinheiro, tinham comida, tinham trabalho, tinham saúde. Eles acolheram esses filhos, ou tinha violência, tinha fome, tinha falta de consideração do parceiro, tinham amantes, tinham traições, tinha interesse por dinheiro, aonde o lugar desses filhos em cada relação dessa. E ali começa você a absorver durante a tua gestação, e dependendo de como foi a relação dos seus pais durante a sua gestação, e tudo que o sistema do seu pai carrega, e tudo que o sistema da sua mãe carrega. Então, os seus pais passaram para você o que eles receberam dos seus avós. Seus avós passaram para os seus pais o que eles receberam dos seus bisavós. E os bisavós dos tataravós. Por isso é transgeracional. Ok? Então, o seu pai te ensinou o que ele aprendeu. Tua mãe te ensinou o que ela aprendeu. E assim a gente vem para o mundo. Então, quando você nasce, você tem a sua condição fisiológica de absorver informações. No meu livro tem lá um último capítulo, isso de 2017, né, quando eu lancei o livro. Hoje, a neurociência já vem explicando muita coisa para a gente. Então, quando você nasce, se a sua mãe ou seu pai se sentem merecedores da vida, e eles emanam essa sensação de merecimento, você copia uma sensação de merecimento. E essa vai ser a base da sua estrutura de personalidade. Se os seus pais estão na insuficiência, pelo desamparo, pelo desafeto, pela desconsideração, ou porque alguém está doente morrendo, ou porque não tem dinheiro, ou porque tem traição, os meus pais vão estar vibrando na insuficiência e eu vou absorver a condição de insuficiência, de desamparo, de desconsideração. E esta será a base da minha estrutura de personalidade. Quando eu vou para a escola, eu começo a me movimentar, eu começo a ter a minha psicologia aos 2 anos, porque até então nós estamos absorvendo o sistema nervoso até 2 anos, depende de uma referência externa para conseguir, para construir a sua estrutura. Após 2 anos, que você começa a sua psicologia, quer dizer, o que eu vou fazer com o que eu aprendi do meu pai e da minha mãe é a minha psicologia. E aí é a individualidade. Por isso que cada irmão vai para um lugar, porque cada irmão
estava no momento do casal totalmente diferente, né? E aí eu vou para a escola, eu vou para a vida e começo a ter comportamentos, e começo a ter experiências, e começo a viver pequenos traumas. Isso é a minha biografia. Quando eu começo e eu trago, por exemplo, muita sensação de vermelho do meu pai e amarelo da minha mãe, que seja isso desamparo e desconsideração de pai e mãe, eu carrego esses dois elementos na minha estrutura de personalidade. Então, no grupo, na escola, eu posso me sentir desamparado e posso me sentir desconsiderado. Essas experiências fazem que eu vou tendo na minha biografia, vai fazendo um download das memórias traumáticas do transgeracional que tem similaridade de conteúdo. Então, quem no meu sistema foi desamparado? Aí eu começo a trazer o vínculo transgeracional para a minha mente, porque isso é epigenética, está no meu sangue, e eu começo a repetir comportamentos, um sentir, um pensar e um agir de um antepassado, potencializando o meu comportamento. Então, o transgeracional vem para a nossa biografia através das experiências biográficas que vão ativando memórias transgeracionais traumáticas. E aí eu vou vestindo a roupinha daquele antepassado. Como ele pensava, como ele sentia e como ele agia. E eu vou absorvendo, eu vou incorporando e vou me tornando alguém que eu nem sei que existiu. Mas como está no meu repertório do meu DNA, e por similaridade de conteúdo, porque o meu pai é vinculado naquela pessoa, eu, através do meu pai, estarei vinculado naquela pessoa também. Porque a minha mãe é vinculada naquele emaranhamento, através da minha mãe, eu também estarei vinculada naquele emaranhamento. Ok? Então, o transgeracional vem para a nossa biografia e nós vamos colecionando experiências biográficas concretas acopladas às experiências traumáticas transgeracionais, que potencializam e muito. Ok? Eu tenho um workshop que eu falo sobre o triângulo de Karpman, que é o abusador, o salvador e a vítima, né? Então, eu explico todas essas dinâmicas emocionais. Um abusador foi abusado. Um abusador, ele tem um abusador no sistema onde ele se identificou e ele copiou. Então, ele está repetindo um abusador violento, sexual, emocional, psicológico, ok? Ele está repetindo, perpetuando algo que aconteceu com ele, né? E aí, ele vira o algoz. Agora, o abusador, ele abusa para diminuir a força de quem está ali, tirar a dignidade, né? E, assim, ele ter o controle para que ele não seja abandonado, porque o abusador tem medo de ser abandonado. E a solução que ele deu para isso foi fazendo com que o outro não abandone ele, tirando a força, a dignidade, a consideração, a autoestima e a individualidade. Então, é uma forma de ter controle, mas tudo isso é transgeracional. Você tem que dissolver a memória de você, porque o seu filho, inconscientemente, ele vai estar copiando do mesmo jeito que você copiou dos seus pais. Nós não temos esse controle. Eu tenho uma frase que é assim: eu não sou responsável pelo que eu herdo, mas eu sou responsável em transformar o que eu herdo. Ok? Perfeito, gratidão. Oi? Faz todo sentido. Eu não tenho como evitar o que eu herdei. Isso é um mecanismo fisiológico.
Isso é como o meu sistema nervoso se desenvolve. Eu não tenho controle sobre isso. O seu filho vai começar a apresentar sintomas que você vai reconhecer. Você vai falar, isso eu conheço. Então, quando eu constelo o filho dos meus clientes, né, eu vou para o sistema deles, não tenha dúvida. Então, aí, o que você pode fazer quando você percebe que o seu filho está tendo um sintoma ou do seu parceiro ou seu... Vá constelar a sua questão com aquilo. Quando você descongela um emaranhamento do passado, você não carrega mais aquilo na tua estrutura emocional. E aí o seu filho, você vai mudar o comportamento, o seu filho vai conseguir copiar, vai poder não mais copiar aquilo, carregar aquilo, porque aquilo não tem mais em você, e vai poder copiar o seu novo comportamento. É isso que nós podemos fazer pelos filhos. Impedir que eles herdem, isso fisiologicamente não é possível. Nós temos posturas e atitudes sistêmicas que fazem muita diferença quando você passa esse conceito para as famílias. Posturas e atitudes sistêmicas, né? O que seriam isso? Se eu tenho os 3 princípios internalizados, se eu conheço isso, né, eu consigo reconhecer no meu filho. E o que é uma postura e uma atitude sistêmica? Quando meu filho, se eu sou amarelo, eu carrego amarelo, eu quero que o meu filho seja amarelo, porque aí ele tem a minha identidade. Permitir que o filho seja amarelo, mas também seja verde e também seja a cor do meu parceiro, é uma postura, uma atitude sistêmica. Você está dando liberdade para ele poder experimentar o do seu parceiro e de outras possibilidades. E aí ele pode escolher. Se não, eu exijo que ele seja vermelho, eu reprimo se ele não for vermelho, eu cobro e eu não passo aceitação e inclusão. Ok? Então, com certeza, posturas e atitudes sistêmicas ajudam muito os grupos familiares, tá? Ok. Aqui agora eu vou colocar como eu lido com os emaranhamentos. Então, eu desenvolvi várias técnicas. Hoje eu tenho uma metodologia, que é um curso, uma especialização de 10 meses, onde eu ofereço um processo terapêutico de 9 a 18 sessões, quando um cliente chega com um sintoma, e eu vou trabalhar da perspectiva transgeracional. Tudo depende se eu tenho mais sintonia com a minha mãe ou se eu tenho mais sintonia com meu pai. O revoltado pode vir do sistema do pai. Por exemplo, se eu tenho mais sintonia com a minha mãe, eu vou mais para o sistema dela, eu me identifico mais com o sistema da mãe. Se eu tenho uma sintonia maior com o meu pai, eu vou para onde meu pai está vinculado com esta pessoa revoltada. E eu faço download através do meu pai. Então, dependendo do filho, ele é mais sintonizado, identificado com o sistema do pai ou com o sistema da mãe. Dependendo dos emaranhamentos do sistema do pai ou os emaranhamentos do sistema da mãe, eu me identifico mais com um ou com o outro. Cada filho vai para um lugar diferente do outro. Ok? E essa família pode ter tido uma estrutura harmônica até, mas se o pai ou a mãe carrega um vínculo transgeracional de um abusador, ou de um revoltado, de um alcoólatra, de uma pessoa que não teve ética, por exemplo, apesar da educação dentro de casa ser uma educação digna, eu posso copiar em quem o meu pai está sintonizado. E biograficamente aquilo não justifica, Gilmar. Esse é um ponto extremamente significativo.
Porque se você olha para aquela estrutura familiar, não justifica ter um filho drogado, não justifica ter um filho ladrão, não justifica ter um filho revoltado, porque nem o pai nem a mãe são. Mas no sistema do pai tem um drogado, no sistema da mãe tem um ladrão. Isso é absolutamente sistêmico, entende? Não adianta você querer resolver biograficamente, porque não justifica. Isso é uma memória transgeracional, isso é absolutamente sistêmico e muito comum, porque o pai e a mãe nem sabem lidar, eles não são nem revoltado, nem drogado, nem ladrão. Não é deles aquilo, é do sistema de origem deles. E aí eles enxergam no filho um comportamento que eles não reconhecem. Se eles olharem para o transgeracional, eles vão achar. E aí tudo faz sentido. Por isso que quando você abre o campo da constelação e você acessa a origem de um comportamento, o sistema inteiro se alivia. É impressionante o que acontece. Existe uma autorregulação profunda. Por quê? Porque aquilo explica um comportamento disfuncional, que não necessariamente justifica na biografia daquela família, e sim justifica se vem de um transgeracional. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um cliente que é neto de italianos que lutaram na guerra. O avô dele matou muita gente para poder sobreviver. Ele era soldado, estava na guerra, né? Quando ele escuta um barulho muito estridente, desencadeia nele uma agressividade e ele quer partir para cima da pessoa que falou num tom mais alto, só para a gente conseguir entender até onde isso vai. Quando a gente descobriu que isso vinha do avô dele, que tinha os tiros, que tinha a guerra e que ele tinha que ir para cima para poder sobreviver, ele conseguiu desenvolver controle sobre o comportamento dele quando alguém está enfrentando ele, quando alguém está falando mais alto ou quando tem um barulho mais alto. Na família dele de origem, o pai e a mãe dele não eram assim, isso não tinha na casa dele. Então, ele chegou de 20 anos de terapia, tentando analisar o comportamento dele. Em 1h30, nós fomos para o transgeracional e tudo clareou dentro dele. Ele sentiu o vínculo dele com o avô, o medo do avô, a necessidade de sobreviver do avô. E aí ele entendeu o comportamento dele. Lógico, aí eu apliquei a técnica que eu desenvolvi, nós ficamos de 9 a 18 sessões, tirando a força do comportamento dele, porque tem muitos acoplamentos, ele mudou completamente a condição dele na vida. Carregamos uma mochila carregada de emaranhamentos, carregada de memórias traumáticas que a gente nem sabe. A gente não tem a menor ideia. Muitas vezes a gente não conhece a história, e mesmo se conhece, não sabe que eu tenho um impulso que me faz inflamar ou me inibir, me encolher, ou me inflamar de alguma forma, e isto pode ter a ver com uma memória transgeracional. Então, nós temos uma mochila carregada de memórias que não ficaram resolvidas, são memórias congeladas, traumáticas, né? Que eu carrego. E na minha infância, na minha adolescência e na minha juventude, conforme o que eu vou vivendo, eu vou fazendo download dessas memórias. E você vai recebendo toda essa carga e reagindo no seu presente de uma forma do passado, com uma referência do passado. A esse conteúdo, a essa mochila,
eu dei o nome de justa razão, né? Eu tinha uma relação muito complicada com a minha mãe, extremamente conflituosa e traumática, e eu aprendi com o Bert Helling em 2003, 2004, quando eu comecei os meus estudos com as constelações familiares, ele falava assim, isso está em vários livros dele, você é a mãe certa para mim, você é o pai certo para mim. E eu escutei aquilo e me choquei, porque o nível de conflito que eu tinha com a minha mãe era muito intenso, era a zona vermelha. E aí eu fiquei pensando, como assim ela é a mãe certa para mim, né? Então, como eu sempre trabalhei com essa coisa do campo muito fortemente, eu coloquei a minha mãe na minha frente, montei esse campo diante dela e comecei a repetir a frase do Bert Helling, né? Isso já foi quase em 2005, 2006, né? Depois que eu me formei, que eu me constelei de várias formas, comecei a aplicar as técnicas, e aí o conflito com a minha mãe continuava, então eu fiz esse exercício. E quando eu coloquei a minha mãe na minha frente, montei esse campo diante dela, eu senti um nível de estresse, de tensão entre nós duas absoluto. Foi quando eu olhei para ela e olhei além dela. O além dela é o transgeracional. O além dela é a mochila que ela carregava. O além dela são todos os traumas, e tem muitas histórias traumáticas no sistema da minha mãe. E quando eu dei o lugar para os aspectos transgeracionais, para os traumas transgeracionais da minha mãe, eu chamei aquilo de justa razão. E quando eu dei o lugar da justa razão, a tensão que havia em nós duas diminuiu imediatamente, fenomenologicamente. Então, aí eu entendi a força dos traumas transgeracionais, de quem está na minha frente, que ele está carregando aquilo. E aí, quando você dá o lugar de origem da tensão que existe entre você e alguém, fenomenologicamente, você está incluindo os aspectos transgeracionais, isto autorregula o nível de conflito que você tem com essa pessoa. Então, a justa razão é o pacote transgeracional que a pessoa que está na sua frente carrega e que você não precisa saber qual é o pacote, você não precisa saber da história, você pode saber. Muitas vezes, quando a gente dá o lugar da justa razão, a história se revela, a pessoa fala, esse é meu avô, essa é minha bisavó, isso aqui aconteceu não sei o quê, isso aqui veio disso, aqui morreu alguém, aqui o meu avô quebrou, traiu, fez isso, isso se revela, mas você não precisa saber da história, porque o campo não precisa saber da história. O campo precisa que você dê lugar, que você dê o lugar de origem daquilo. É isso que fenomenologicamente é necessário. Muitas vezes, quando você sabe da história, você julga a pessoa. E quando você julga, isso eu aprendi com o Bert Hellinger, quando você julga, você é melhor do que ele, você está maior do que ele, né? Por isso que, do ponto de vista do Bert Hellinger, não existe o perdão. Perdão não é algo que o Bert Hellinger nos ensinou. Quando você perdoa, você é superior. Então, você fica maior do que o outro. Então, você nunca perdoe os seus pais ou alguém, né? Então, eu sinto muito que isso aconteceu e eu assumo a minha responsabilidade ou eu deixo a responsabilidade com você, né? Então, quando você dá o lugar de origem de uma tensão, de um conflito, e aí eu desenvolvi as frases, que é: agora eu te vejo.
Você faz parte da história da minha mãe / meu pai. Portanto, você faz parte da minha história. Você é um de nós. Você pertence a nós. Você faz parte de nós. E um pedaço de mim veio de você. Quando você dá lugar, inclui e reverencia, fenomenologicamente, a atenção vai para o lugar de origem. E você passa a enxergar a pessoa que está na sua frente sem o peso do trauma transgeracional. Você enxerga a outra pessoa. Aqui muda tudo, e a pessoa te enxerga de um outro jeito. Por isso que, esvaziando a atenção dos aspectos sistêmicos que você carrega e que o outro carrega, a razão tem chance, a razão tem espaço, porque eu não preciso lutar de uma forma inconsciente, eu não tenho que reagir de uma forma inconsciente. O conceito da justa razão eu desenvolvi em 2007. Em 2010, eu trouxe uma profissional da Áustria, a doutora Guni Baxa, que é uma professora absoluta, nós aprendemos muito. Nós temos um instituto, eu e Oswaldo Santucci, temos um instituto aqui em São Paulo, que é o Instituto Conexão Sistêmica, desde 2009. Nós já tivemos 1.700 alunos, tivemos 9 turmas concluídas de consteladores, e fizemos 59 eventos internacionais com 38 profissionais diferentes estrangeiros. Então, a gente teve uma bagagem de muitos profissionais e muitos consteladores, e tivemos, assim, muitas formas de constelar, né? E a doutora Guni Baxa é uma dessas profissionais que, para mim, é a mãe de todas. Ela é uma pessoa muito estudiosa e muito iluminada. E quando eu mostrei para ela, em 2010, a justa razão, ela me deu um feedback que isso seria um movimento, um aspecto da justa razão, seria espiritual, porque quando eu incluo o movimento dela, eu saio do julgamento de quem está na minha frente, que foi o que eu consegui fazer com a minha mãe. Eu consegui sair do julgamento que ela é azul, que ela é verde, que ela é amarelo, que ela é vermelha, e consegui enxergar por que ela tem aquele comportamento comigo, em efeito da bagagem transgeracional que ela carregava. E aí eu deixei de julgá-la, eu consegui incluir a justa razão dela, e este é um movimento espiritual, porque te abre a compaixão, te abre o coração, você entra numa sintonia e você consegue entender com compaixão que o comportamento dela tem muito do transgeracional, dos traumas que ela carrega. E, portanto, não é pessoal, não é comigo, é com a vida, é como ela está na vida. Ela tem aquela mochila, ela funciona assim com a vida, e eu passei na frente dela, e, portanto, ela vai fazer aquilo comigo. Quando eu incluo a justa razão, eu saio do julgamento, abro a compaixão e raciocino. Eu esvazio o nível de tensão e de conflito que existe entre nós, ok? Aqui tem mais uma. Bom, aí em 2011 eu apresentei esse recurso da justa razão num evento que nós elaboramos em Atibaia, que foi uma semana. Nós trouxemos 6 profissionais da Europa e ficamos com quase 100 pessoas em Atibaia, e era constelação de manhã e à tarde com todo mundo, com vários profissionais. Foi muito interessante, e foi a primeira vez que eu apresentei esse recurso sistêmico da justa razão. Em 2013, eu fui para Copenhague, na Dinamarca, num congresso de constelações Connect Fields, e apresentei
o recurso da justa razão neste congresso e, graças a Deus, tive muito sucesso. E em 2017, eu lancei meu livro sobre o conceito, né? E de várias outras formas. O livro chama Olhe e Veja Além, né? Olhe e veja além de quem está na sua frente. Olhe e veja além do comportamento que essa pessoa carrega. Olhe e veja além, dê o lugar de origem daquele comportamento, daquela reação, daquele sentimento. Inclua, eu te vejo, você faz parte, você é um de nós. Reverencie, se for do seu sistema familiar. E eu vim de você, um pedaço de mim veio de você. Se você é do sistema da minha mãe, portanto, é do meu sistema. É meu tio, minha avó, meu bisavó, meu tataravó. Eu venho de vocês. Então, a origem de um sintoma, a inclusão de um sintoma e a reverência. E aí o nível de tensão diminui, né? E de lá para cá, eu venho dando curso de justa razão, todos os meus workshops é o recurso que eu uso, né? E agora, no método que eu desenvolvi, isso é a base do meu trabalho. Então, no direito sistêmico, eu sinto que o recurso da justa razão pode diminuir muito a força dos traumas transgeracionais que as duas partes carregam. E aí é possível o raciocínio e a mediação. Tem um último aspecto que eu quero estar colocando aqui para vocês, que é assim. Outro dia eu assisti um TED sobre neurociência. A razão fica no córtex. Você raciocina pelo córtex. O reptiliano e o límbico trazem as memórias arcaicas, lá de 10 mil, 20 mil, 30 mil anos, né, milhões de anos, está tudo ali, e as memórias das últimas gerações, tá? Do seu sistema familiar e as memórias da humanidade. Quando eu entro em estado de estresse, o meu córtex para de funcionar fisiologicamente e eu automaticamente vou para o meu límbico e para o meu reptiliano. Então, eu não ajo, eu reajo. O córtex para de funcionar diante de um estresse emocional e eu reajo com as minhas memórias. Então, a neurociência, a nossa fisiologia busca, diante do estresse emocional, as memórias transgeracionais. Isso é ciência, né? Isso não é esoterismo, não é fenomenológico, isso é ciência, isso é neurociência. Então, quando você tem duas pessoas que carregam um conflito e você abre o campo dos dois com a âncora do conflito e você coloca a justa razão de uma parte e a de outra, é impressionante o que acontece, que esvazia e as pessoas se olham pela primeira vez, porque elas estavam vestindo o óculos da lealdade sistêmica, do trauma transgeracional e a necessidade de vencer. E é aqui que eu sinto que o direito sistêmico pode fazer muita diferença quando coloca a dimensão do transgeracional diante do conflito que esses dois estão vivendo. Tá? Então, aqui eu estou colocando o que é a lealdade sistêmica, trauma transgeracional e a solução que eu dei para isso, que é através da justa razão, né? Eu tenho a ideia de ainda aqui hoje aplicar um exercício com vocês sobre a justa razão, que é a prática disso tudo, mas a gente ainda tem um tempinho, alguém quer me perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa. A justa razão é inclusão e solução. O mais lindo é que nem preciso especificar lá, entende lá, eu concordo e tudo é liberado. Eu não preciso saber da história, isso é... Olha, às vezes eu consigo fazer uma constelação em meia hora. A pessoa entra uma e sai outra completamente diferente, porque eu não tive que buscar história, saber quem que era, e era aqui, era ali. Não passa pela mente da pessoa, passa somente pelo fenomenológico.
Se não, você ativa sistema de crenças, você ativa sistema de religião, sistema político, sistema ético. Isso tudo é a nossa estrutura de personalidade. Então, a justa razão neutraliza o nosso sistema de crenças e fica só na alma, só no fenomenológico, na força fenomenológica da inclusão. Tudo é liberado e aliviado no sistema. Colocar a justa razão no campo é cura. É mesmo. Eu faço de 5 a 6 constelações por dia, desde 2006, né? Eu tenho uma vasta experiência com isso, e todos os dias eu me impressiono do nível de transformação que isso gera. Isso eu aprendi com o Bert Helling, tá? Eu fiz mais de 8 workshops com ele, as oportunidades que ele estava aqui no Brasil, né? Isso até 2007, né? 2007, 2009, não, até 2010, mais ou menos. E ele falava muito isso, né? Do ponto de vista sistêmico, não existe o perdão. Quando você perdoa, é porque você é melhor do que o outro. Se você é melhor, você é o certo e o outro é errado. Como se você não tivesse traumas transgeracionais, como se você não tivesse sistema de crenças, como se você não quisesse ter razão, né? E quem é certo e quem é errado? O que é certo e o que é errado? Ok? Então, do ponto de vista transgeracional, então, quando você perdoa o seu pai, é porque ele está errado. Se você perdoa o pai, você é melhor do que ele. Se você é melhor do que ele, você é maior do que ele. E aqui você fere o princípio da ordem. E outra frase brilhante do Bert Hellinger: de grande diante dos pais, pequeno diante da vida. Pequeno diante dos pais, grande diante da vida. Foi isso que me fez ficar diante da minha mãe e falava assim, como que essa mãe é a mãe certa para mim, com o nível de estresse que a gente tinha, e como eu vou ficar pequena diante dela? Como é que eu não vou julgar o que ela me fala, o que ela me faz, o que ela me projeta, as avaliações, o nível de estresse, os julgamentos, as críticas, as invalidações? Como que eu não julgo esta pessoa e não fico maior do que ela? Então, quando você dá lugar para o transgeracional, você não tem que concordar com ele, mas você tem que aceitar. Concordar é diferente de aceitar. Então, eu não concordo com o comportamento da minha mãe, mas eu aceito que a origem do comportamento dela vem de memórias traumáticas. E eu incluí as memórias traumáticas. Então, eu reverenciei. Então, honrar a mãe e o pai. Incluir os traumas transgeracionais. Reverenciar os pais não é concordar com eles e nem me submeter a eles. Aqui não tem perdão, entende? Tem reverência, honra e inclusão. E respeito. Respeito ao quê? A história, respeito aos traumas, respeito ao que os meus avós viveram, respeito e honra ao que os meus bisavós viveram e a força de sobrevivência que, apesar do trauma, eles conseguiram levar a vida em frente. E por isso a minha mãe nasceu. E por isso eu estou aqui. Então, eles têm traumas, eles têm as estratégias de sobrevivência que são equilibradas, que são desequilibradas, que são éticas, que não são éticas, que são bonitas, mas são deles. Eles sobreviveram e por isso a vida andou para frente. E é a vida que eu tenho que reverenciar. Agora, quando eu fico no julgamento da estratégia de sobrevivência, eu sou a certa e eles são os errados. Aí eu fico grande e a minha vida não vai andar. Então, eu não tenho que concordar com o comportamento. Eu não quero ser vermelho. E eu tenho o direito de ser rosa. Eu tenho o direito de ser azul, verde, amarelo.
Mas eu tenho que incluir a estratégia de sobrevivência, o trauma, reverenciar e honrar. Quando eu incluo, eu não preciso mais representar. Enquanto eu julgar e negar, eu estou representando ele na minha vida. Eu tiro do passado e trago para a minha biografia, para o meu presente. E aí eu perpetuo. É assim que eu perpetuo, pelo julgamento. Tá? Eu tenho dito nos meus workshops, lives e tudo mais, que eu não tenho que amar os meus pais, mas eu tenho que honrá-lo e respeitá-lo. O amor, para mim, vem da troca. Se eu tenho uma relação conflituosa, como eu vou amar se ali é um estresse, se ali é um desgaste, se aquilo me deixa menos inibida, desqualificada, desonrada, desmerecida? Como eu amo se não tem acolhimento, se não tem confiança, se não tem dignidade nessa troca? Então, amar, para mim, é muito diferente de honrar e reverenciar. Honrar e reverenciar, eu tenho que, senão a minha vida não vai andar. Amar depende do que foi possível ser resgatado nessa relação de pai e mãe, né? Então, como eu amo um pai que me abusou sexualmente, como eu amo um pai que abandonou e como eu amo uma mãe que não cuidou daquilo. Então, eu não tenho que amar, mas eu tenho que honrar, porque ela não cuidou, porque ela tem a justa razão dela. E é aí que tudo muda, ok? E o mais incrível é quando eu coloco isso para os alunos, nas lives, para os meus clientes, você não tem que amar, mas você tem que honrar e respeitar a sensação de alívio que as pessoas sentem, porque a gente se sente errado porque não consegue amar. Mas o amor é troca diária, é uma construção de equilíbrio, de dar e receber. Se não tem equilíbrio, como é que eu vou construir esse vínculo amoroso do amor? O meu livro chama Olhe e Veja Além, está no site da Conexão Sistêmica, conexãosistêmica.com.br, na nossa loja virtual, e eu também tenho ele na Amazon, também tem em inglês. Tá? Eu tenho mais 2 livros que eu escrevi, que a gente escreveu, o René Schubert, que estava aqui na semana passada, também é coautor desses outros 2 livros. São 2 livros com 30 exercícios, são 30 estruturas de constelações, 36 estruturas de constelações do nosso grupo de estudos. Nós somos em 7 ou 8 autores, e cada um colocou 4 estruturas de constelação em cada livro desse. Então, é o Toques na Alma 1 e Toques na Alma 2, que são exercícios, são estruturas de constelações que nós desenvolvemos no nosso grupo de estudos e nós publicamos. O René Schubert, que estava aqui a semana passada, também é coautor desses 2 livros. Tá? E o meu endereço com as minhas lives, toda semana eu faço live, toda semana eu estou falando, é Gláucia Paiva Terapias, no Instagram, e no YouTube também é o mesmo nome, Gláucia Paiva Terapias, tudo junto, eu tenho vários conteúdos ali. Tá? Perdão não é cabível entre 2 seres humanos. Quando uma pessoa errou e ela pede perdão para outra, ela está errando de novo, porque ela atribuiu ao outro. A vítima, a responsabilidade por perdoar. Veja que a vítima já sofreu um dano e ainda fica sobre essa obrigação, como se ela não perdoa, ela que é ruim, e isso é um absurdo. Então, cabe ao agressor reparar aquilo. Então, essa dinâmica, né, de vítima e algoz, quando você consegue descongelar um emaranhamento, né, quando o responsável assume a responsabilidade, o cliente tira a sensação de merecimento daquele destino. Volta para o responsável. Então, uma constelação se resolve quando se dá o lugar para o responsável. Mas eu também ponho a justa razão do responsável, ok?
porque ele também carrega trauma transgeracional. Ele também herdou aquilo tudo, copiou e aprendeu e repassou, tá? Então, quando que você tira do seu cliente a sensação de merecimento do não sucesso, merecimento da doença, de não ser feliz, não ser merecedor, não tomar a vida, quando a gente consegue acessar o responsável sistêmico, ok? Por aquele padrão de comportamento que está há gerações sendo transmitido. E aí o seu cliente tira a sensação de merecimento, tira a culpa, tira a vergonha, tira a insuficiência. Sai dele a sensação de insuficiência. É muito lindo ver isso. Então, é muito interessante quando você dá lugar para o transgeracional, como o conflito fica só biográfico. A força do transgeracional diminui e a mediação tem muito mais chance. Quando o outro inclui, quando o outro integra, ele está aceitando os fatos. Não está concordando com os fatos. Isso, mas ele isso está mesmo. aceitando os fatos. No meu livro eu coloco isso. O sofrimento vem da não aceitação. Então, se alguém da minha família morre, eu naturalmente vou ficar triste. Se eu não aceito a morte, eu vou sofrer. Ok? Então, a tristeza é orgânica, é natural. É natural eu sentir tristeza. O sofrimento vem da não aceitação. Então, eu sofro se eu não aceito a justa razão do outro, porque eu me sinto injustiçado. Agora, eu não tenho que amá-lo, mas eu tenho que incluir, respeitá-lo e reverenciá-lo. E isto me tira, aí eu estou aceitando. E quando eu aceito, eu paro de sofrer e raciocínio. Eu saio do límbico, do reptiliano e venho para o córtex. Muda tudo. Esse é um fenomenológico que não tem como explicar, só tem como viver. E por isso as constelações são difíceis de você explicar. Porque como é que você explica para alguém que, se ela incluir a justa razão, ela vai conseguir raciocinar melhor? Como é que se explica isso para um juiz? Então, essa é a dificuldade da constelação, mas porque é fenomenológico. Acontece esse fenômeno quando você inclui. E aí o córtex não se sente ameaçado, sai do estresse, funciona e a razão vem. Então, é a ressonância. Então, se eu tenho no meu sistema abusadores e eu me tornei um abusador, eu preciso entrar em ressonância com abusados. Ok? Então, eu vou buscar um sistema onde tenha abusados. Se eu venho de um sistema de abusados, eu preciso de um campo de abusadores. Então, eu entro em ressonância na compensação. Como eu vou ser abusada? Eu tenho que buscar um abusador. Então, sistemicamente, eu entro no campo de ressonância do meu oposto, para eu poder viver de novo aquele trauma transgeracional. E assim eu faço parte. E assim, se eu sou abusada, como a minha mãe foi, como a minha avó foi, como a minha bisavó foi, eu vou ter que arrumar um abusador. Aí eu estou perpetuando o trauma transgeracional, inconscientemente. Quando eu resolvo a questão dos abusos no meu sistema, eu não preciso mais atrair um abusador. É aí que eu mudo o meu destino. Mas, se não, eu entro em ressonância e eu busco aquilo, vem na minha frente, e eu me interesso pelo abusador. O outro que não é abusador, eu não me interesso. Eu não crio vínculo, eu crio vínculo com... Por quê?
porque aquilo faz parte do meu repertório, aquilo é minha zona de conforto, mesmo sendo autodestrutivo. Eu conheço aquilo. Aquilo está na minha memória, está no meu repertório. Então, eu tenho um GPS que faz assim, ó, tá, 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 tu. Pode que aquele é um abusador. Aquele, eu vou viver a minha lealdade sistêmica. E enquanto eu não incluir os abusadores do sistema, eu não me desvinculo deles. Enquanto eu não sair do julgamento dos abusadores do meu sistema, enquanto eu não colocar a justa razão dos abusadores do meu sistema e incluir, eu estou vinculada nos abusadores, portanto, eu sou uma abusada, vou atrair um abusador, vou viver um abuso e vou perpetuar o mesmo trauma transgeracional. Tudo isso porque nós somos mamíferos. O mamífero mama. Se não tem alguém para me dar leite, eu não sobrevivo. Então, o pertencimento nasce na necessidade de alguém me dar comida, de alguém me dar água, de alguém me acolher do frio e de alguém me limpar, senão eu vou ter doença e vou morrer. Então, a necessidade de pertencimento é biológica, porque nós somos mamíferos, ok? Então, eu preciso de um pai e de uma mãe que me ame, para que cuide de mim e eu possa sobreviver. É daí que nasce a nossa necessidade de pertencimento. Depois, o que eu faço com isso na minha psicologia, aí é a minha estrutura de personalidade, aí é a minha individualidade. Mas a necessidade de pertencimento é biológica, porque somos mamíferos. Então, a gente não nasce e não sai sozinho, né? Que nem muitos animais. Então, todo mundo que o ovo nasce na barriga precisa do pai e da mãe para alimentar. E aí nasce a nossa necessidade de pertencimento. Ok? O conflito sistêmico que existe entre o pai e a mãe, porque a lealdade sistêmica do pai é uma, a lealdade sistêmica da mãe é outra, e aí a mãe precisa que seja do jeito dela e o pai precisa que seja do jeito dele. Isso gera um conflito. Se esses pais conseguiram resolver e achar um ponto de equilíbrio entre a necessidade de um sistema e a necessidade do outro sistema, para os filhos ficam muito mais leves. Se esses pais não conseguiram achar uma forma de lidar com o conflito e ou se separaram pelo conflito ou morreram brigando do mesmo conflito, os filhos se dividem. Um fica leal ao sistema da mãe e o outro fica leal ao sistema do pai. Então, o conflito dos pais continua entre irmãos. Ok? Eu tenho um módulo no meu treinamento que eu falo sobre filho único e os irmãos. Eu montei algumas estruturas de constelação para conseguir lidar com isso, porque esse é um assunto tão sério quanto, porque é o seu lugar no sistema. O papel que você desempenha entre os seus irmãos, você desempenha na vida. Se você vai para o trabalho, você vai no mesmo papel. Aquilo se repete em várias áreas da sua vida. Nas suas parcerias, no seu trabalho, no ciclo social, no afetivo, no sexual, espiritual. Vai para todas as áreas, porque é um lugar que você carrega. O lugar do conflito dos pais e entre os irmãos. Este é um workshop de final de semana, só para a gente entender o tamanho desse assunto. Essa realidade ela é difícil concretamente, mas também porque é o lugar que você adota diante dos outros sistemas sociais. Então, aquilo se repete nos seus outros sistemas sociais. Aonde você está, você vai naquele lugar e aquilo, de algum jeito, você vai construir o que você vive com seus irmãos nos outros sistemas sociais. Aí é mais desesperador ainda, porque além de você viver dentro de casa, você constrói aquilo ao seu redor, porque é uma estrutura psicológica, é um lugar, tá? Eu vou aplicar aqui o conceito da justa razão
E eu não quero que ninguém faça com alguém da família, porque eu não vou estar junto, não vamos abrir um campo de constelação familiar aqui, tá? A gente vai tentar trazer alguém fora do teu sistema familiar, por favor, não abra uma constelação de família, aonde você tem um pequeno conflito com alguém. Pequeno, gente. Não é o conflito da sua vida, não é a pessoa que você quer voar no pescoço, porque provavelmente aquela pessoa representa alguém do seu sistema familiar, ok? Tá? Então, ela está representando alguém do seu sistema familiar. Então, como a gente está online, e eu não vou poder acompanhar o exercício individualmente, porque quando a gente está numa sala, eu vou vendo quem precisa de ajuda e vou ajudando. Aqui, cada um vai fazer individualmente o exercício. Então, busquem alguém que você tenha um pequeno conflito, não é médio conflito, muito menos grande. Um pequeno conflito para você poder experimentar o recurso da justa razão, tá? Aqui e agora. Então, imaginem alguém do seu trabalho, dos seus amigos, que a pessoa tem um comportamento que te incomoda um pouco. Né? E aí, você coloca essa pessoa na sua frente. Você pode usar bonecos na mesa que você está, você pode usar tampa de caneta, você pode usar borracha, você pode usar stick, você pode usar comida. Eu tenho aqui um pote de castanha de caju. Posso pegar castanha de caju e cada uma ser uma âncora. E você pode fazer na imaginação, do jeito que você achar melhor. Então, você dá um lugar, pega uma âncora, uma tampa de caneta, tá? Então, eu tenho aqui o potinho aqui da Vivo, eu vou colocar aqui na minha frente, e esta aqui vai ser uma âncora que está representando a pessoa que eu tenho uma pequena dificuldade. E aí você vai abrir um campo entre você e ela. Comece a observar o que acontece entre você e ela nesse campo aqui e comece a observar o que começa a acontecer no seu corpo. Dá um nome, percebe e dá um nome para isso. Se puder, escreve aqui no chat para mim, por favor. O que começa a acontecer com você, entre ela, você e ela, entre vocês e no seu corpo? Dá um nome para isso: peso, arrepio, medo, ansiedade, raiva, tremor, paralisação, peso nas costas. Por favor, escreve aqui para mim. Por favor, respiração, peso nas costas, peso, ansiedade. Quem mais? Quem mais pode escrever? Peso, raiva, tristeza, tipo, coração acelera, irritação, raiva. Quem mais? Por favor. Nervosismo. Mais alguém? Sono. Tirou a energia e o ar. Nojo. Ok. Se mais alguém puder escrever. Agora, você vai pegar uma segunda âncora e vai colocar do lado, no ombro esquerdo da pessoa, na sua frente, e o comportamento dela. Então, você vai dar um lugar para ela e vai dar um lugar ao lado dela para o comportamento dela. Raiva, olhar de superioridade, impotência, respiração ofegante. E experimenta ver o que muda quando você separa o comportamento dela. Então, ela está aqui, do lado esquerdo dela, você põe outra âncora que representa o comportamento dela. E veja se faz alguma diferença quando você separa as duas coisas.
Certo. Fez alguma diferença quando você separou? Piorou, melhorou, ficou igual? Agora só olhe para o comportamento. Ok. Quando você olha para o comportamento, você está olhando para as memórias traumáticas da pessoa, tá? Aqui começa a diferenciação entre ela e o que ela carrega, entre ela e o que ela faz. Porque você não é o que você faz. Você carrega algo que faz você fazer daquele jeito. Você não é, você não está, você não é algo, você está algo. Portanto, a gente pode mudar. Então, quando você separa, você já começou a diferenciação do sistêmico que ela carrega dela. Você já começa só a olhar para o sistêmico, ok? Atrás dela e do comportamento dela, além, você vai dar um lugar para a justa razão pelo qual essa pessoa carrega esse comportamento. Que você não sabe qual é a justa razão. Não precisa saber. Dá um lugar. Olhe e veja além dela e do comportamento. Atrás dela, você dá um lugar, uma âncora que representa o motivo pelo qual ela carrega aquele comportamento. A justa razão pelo qual ela tem aquele comportamento. E observa se quando você dá um lugar para a justa razão, aquilo movimenta alguma coisa entre vocês. Às vezes piora, tá? Põe uma segunda justa razão se piorou. A justa razão da justa razão significa que não está na primeira geração, significa que está na segunda geração, ou na terceira geração, ou na 10ª geração. Então, é a justa razão da justa razão. E vai até onde precisa, até onde você sente que aquilo tem força. Dá lugar, reconhece. E observa quando você põe a segunda justa razão, o que acontece entre vocês aqui na frente. Como ficou a tensão que existia entre vocês e como você está olhando para aquela pessoa e para o comportamento dela agora. Agora eu vou oferecer umas frases para vocês. Frases de autorregulação, ok? Olha lá para essa pessoa e diz assim: agora eu vejo a sua justa razão. Agora eu vejo da onde vem o seu comportamento. Ele faz parte de você. Eu não concordo com ele, mas eu vou aprender a incluí-lo e a reverenciá-lo. E observa, quando você inclui a justa razão dessa pessoa, e o que aconteceu com o nível de tensão entre vocês. Se mudou alguma coisa, se diminuiu alguma coisa. E como fica agora entre vocês e no seu corpo? Me conta aqui. Se mudou alguma coisa e se mudou a sua sensação do início do exercício. Puro alívio, compreensão. Está normal aqui, Rita. Acho que é o som. Alguém poderia me dizer como foi, que mudança, a inclusão da justa razão? Fiquei leve, alívio, posso sorrir, fica mais leve, leve, leveza, e afastou. Ficou mais leve. Alguém mais, por favor, me conta como foi a experiência com exercício, gente, de 5 minutos, com a consciência do transgeracional do outro, e dando lugar, leveza, ficou mais leve, sensação de relaxamento, ficou solidária, sono grande,
Então, Elizabeth, põe mais de uma justa razão aí, meu amor. Clareza. O meu estava na 3ª geração, é isso, Mayra? Não conseguia nem olhar, agora seguro na mão e sigo feliz com ela, olhando para frente. O conflito diminuiu e agora vejo que a justa razão é muito maior que a pessoa a serviço. Eba, é isso! Foi o que eu vi na minha mãe. Eu vi o tamanho da mochila traumática que a minha mãe carregava. É lógico que ela ia reagir daquele jeito comigo, ainda mais comigo. Conflito diminuiu e agora vejo, ok, impactado com um leve olhar, com amor de 5 gerações, ok? Então, quando você inclui os aspectos transgeracionais, aquilo vai para o passado, a tensão vai para a origem e entre vocês diminui muito. Você também pode colocar a tua justa razão diante do outro, ok? Mas eu não vou fazer e não vou pedir para vocês fazerem, porque você vai abrir o seu motivo pelo qual você tem conflito com essa pessoa. E aqui é a sua constelação que você tem que fazer. Então, vocês vão abrir e não vão descarregar. É melhor não pôr. Então, imagina o recurso da justa razão aplicado no direito sistêmico atrás das 2 partes. O que isso pode gerar nessa mediação. E quanto acordo vai ser possível ser feito se você tira a força dos aspectos transgeracionais. Na escola que eu fiz a consultoria, a gente trabalhava com as professoras aplicavam nos alunos, com os alunos que ela tinha dificuldade, né? Porque os alunos, tem pessoas que você não consegue, que você não tolera. E quando os professores colocavam atrás dos alunos que não sossegavam, que impediam o fluxo da aula, que ficavam desafiando, que ficavam provocando, ela conseguia lidar com ele no acolhimento de uma professora com um aluno e o aluno acalmava. Era impressionante num exercício de dar lugar para os aspectos transgeracionais. Justa razão, amor em ação. Honro o aprendizado e reverencio a justa razão. Todo mundo conseguiu fazer? Maravilha! É tão simples, né? É tão simples. Eu aprendi a me relacionar com a justa razão atrás da pessoa. Quando começa a ter tensão, quando começa a ficar difícil, quando a pessoa precisa que eu seja de determinada forma ou faça determinada coisa que eu não vou fazer, eu não quero fazer, eu imediatamente incluo o transgeracional. E aí aquilo vai mudando, vai mudando, vai mudando, e eu vou conseguindo lidar sem que o conflito se instale. É impressionante a transformação que é possível quando você inclui o transgeracional. Ok? Quando 2 primos se casam, tem 2 possibilidades, né? Se eram de sistemas opostos, tá? E aí viraram primos, porque isso tem, né? Se é desse jeito, a competição dos primos, dos sistemas, continuam ali. Se os 2 sistemas são similares, a potência daquela lealdade sistêmica é vezes 2. Então, ou aumenta a competição dos sistemas, ou potencializa aquela forma de estar na vida. O vermelho fica vermelho sangue, não fica rosa.